E aí pessoal, tranquilo? Olha só, agora vamos fazer a formação desta imagem nesse espelho esférico côncavo, tudo bem? Nós vamos ter que usar aqueles raios notáveis que aprendemos agora há pouco. Quando a gente fala de espelho plano, formação de imagem no espelho plano, isso é muito tranquilo, né? Porque o espelho plano, ele cria sempre imagens simétricas, né? Se o objeto está a 2 metros do espelho plano, basta fazer a projeção simétrica dessa imagem, né, desse objeto, e criar uma imagem também a 2 metros do espelho plano. Então é só uma questão de simetria. Mas para os espelhos esféricos não é bem assim. Nós vamos ter que fazer o seguinte, traçar alguns raios de luz que partem todos do mesmo ponto do objeto e ver onde que esses raios de luz vão se encontrar. Então eu já deixei previamente traçado esse raio de luz azul, ó, é aquele que vem, passa pelo foco, acerta o espelho. Para onde que esse raio de luz vai ser refletido? Veio na direção do foco, volta paralelo. Então tá aqui, ó. Volta paralelo ao eixo principal. Ok? Tá lá. Mais um, né? Preciso de pelo menos 2. Ó, peguei o raio de luz que veio paralelo ao eixo principal, bateu no espelho, tem que voltar na direção do foco. Então tá aqui, ó. Voltando na direção do foco. Foi embora. Olha lá, retinho. Legal. Agora o que eu posso visualizar aqui, você tem que pensar o seguinte, eu não tenho somente 2 raios de luz saindo da chama daquela vela, eu tenho zilhões de raios de luz saindo daquela chama da vela, né? Daquela pontinha da chama da vela. Então vamos imaginar um feixe de luz saindo daqui, ó, tá? Vamos imaginar um facho de luz, um feixe de luz saindo dessa vela aqui, ó, vindo em direção ao espelho, ó. Visualiza isso, ó. Aí chegou no espelho, bateu no espelho. O que acontece com esse facho de luz, esse feixe de luz na hora que bate no espelho? O espelho, que é um espelho côncavo, ele jogou, né, convergiu esses raios de luz para cá, ó. Jogou todo mundo para cá, ó. E houve uma concentração maior dessas informações aqui. Então isso estava se dispersando, essa era uma claridade indo embora, as informações todas espalhadas, espalhando, de repente bateu no espelho e focou aqui, ó, né? Vamos só reforçar os raios de luz aqui, ó. Olha lá. Foi. E esse aqui, ó. E foi. Se você traçasse outro raio que você conhece, imagina que você trace o raio que passa pelo centro de curvatura, bate no espelho e volta. Ó, ele ia passar exatamente nesse mesmo ponto aqui, ó. E se você pegasse o do vértice, como é que era o do vértice? Você poderia medir essa distância, jogar para baixo, olha só, pega aqui, joga para baixo, traça lá no vértice e vem para cá, ó. De novo ia passar por aqui, ó. Ia passar por esse ponto aqui, legal? Então todos os raios de luz que partem desse ponto da chama da vela, eles têm como cruzamento aquele ponto lá embaixo. Esse é o ponto de cruzamento dos raios de luz que partiram da chama da vela. Portanto, a nossa chama da vela está aqui. Os outros raios de luz que partem de outros pontos do corpo da vela, eu teria que fazer a mesma coisa, pegar raios de luz que saem daqui, outros que saem daqui. Porém, esses raios de luz que partem aqui do eixo principal do objeto da vela, eles vão bater no espelho e todos eles vão se encontrar em algum lugar aqui também no ponto do eixo principal. Esse lugar vai ser exatamente abaixo, né? No caso aqui, acima de onde veio o cruzamento destes. Então, se a chama da vela se forma aqui, a base da vela está aqui. E aí é só completar a figura vai ficar simétrica, eu não vou ter distorções aqui, ó. Então está aqui, ó, a chama da vela está ali, ok? Eu criei uma imagem invertida, ok? A posição dela é invertida em relação à posição original. Então vamos escrever aqui, ó. Essa é uma imagem invertida, tá? Nitidamente ela é uma imagem menor, ok? E toda imagem invertida ela vai ser real. Nós vamos guardar isso. Toda imagem invertida é real. Não tem falha. Essa regra não tem falha. Quando a gente falar em imagem real, é comum aparecer o termo projetável, né? Uma imagem projetada. Vamos colocar projetada aqui. Dependendo do contexto, você, né? Essa palavra muda. Projetável, a imagem foi projetada, etc. Falou projetada, eu estou falando de uma imagem real, tudo bem? Então essa imagem é invertida, menor e real.
toda imagem invertida é real. Aqui, ó, toda imagem invertida é real. Beleza? Agora eu vou aproveitar essa figura para poder avançar um pouquinho mais no conteúdo. E eu vou anotar algumas informações. Por exemplo, eu vou medir a distância do objeto até o espelho. Eu vou medir isso daqui, ó, distância do objeto até o espelho. Na verdade, eu estou medindo a posição da imagem, a posição do objeto, né? Estou dizendo, o objeto foi colocado nessa posição. Então, desta posição até o plano do espelho, né? Até o vértice do espelho, eu vou chamar isso aqui de P. Ok? O mesmo eu vou fazer para a posição da imagem. Está aqui, ó. Posição da imagem. Como eu já usei P para o objeto, eu vou usar P', tá? Então, P, posição do objeto, P', posição da imagem. Vamos medir outras coisas? Vamos lá. Ó, vou medir a altura do objeto. Tá aqui. Essa é a altura do objeto. Para a altura do objeto, eu vou usar a letra O. O de objeto, a altura do objeto. E para a altura da imagem, tá aqui, ó. Né? Essa medida aqui, essa é a altura da imagem, eu vou usar a letra I. Tranquilo? Então, O, a altura do objeto, e a altura da imagem. Falta medir um cara aqui, que ele está escondidinho aqui, que eu risquei ele todo, ó, que é o foco. Tudo bem? É o foco. Então, o foco vai ser, a medida do foco é a distância do foco até o vértice do espelho ou até o plano do espelho. Pronto. Então, isso aqui vai ser o foco. Tudo bem? Então, P, posição do objeto, P', posição da imagem, I, tamanho da imagem, O, tamanho do objeto, e F é a distância focal. Vamos só lembrar uma coisinha que eu já anotei. O foco, ele é metade do centro de curvatura, né? Muitas vezes esse centro de curvatura simplesmente é dito como raio de curvatura. Raio de curvatura. Tudo bem? Tranquilo. Então, olha só, vamos anotar algumas informaçõezinhas aqui, ó. Olha lá. Esse P e P', né, eles possuem sinais, né? Tudo que eu vou usar aqui vai ter sinais, ou positivo ou negativo. Né? Vamos adotar um critério aqui, tá? Para P e P', eu vou adotar o seguinte critério. Se isso que eu estou me referindo for real, se for um objeto real, ou se for uma imagem real, tá? Eu vou atribuir o sinal positivo para esse P ou para esse P'. Se o que eu estiver tratando for virtual, se for um objeto virtual ou se for uma imagem virtual, eu vou atribuir o sinal negativo. Tudo bem? Objeto virtual ou imagem virtual. O objeto, em geral, ele não é um objeto virtual, ele é um objeto real, tá certo? Ele é um objeto real que forma imagens. Então, essas imagens podem acabar sendo imagens reais também. Como que eu sei se a imagem é real? Porque ela é invertida. Como que eu vou saber se a imagem é virtual? Porque ela não será invertida, ela será direita, ela terá a mesma orientação do objeto. Coloquei o objeto para cima, a imagem fica para cima. Coloquei o objeto para cima, a imagem ficou para baixo, é invertida. Tudo bem? Então, para P e P', se for real, positivo. Se for virtual, negativo. Essa é a regrinha que a gente vai usar. Agora, para I e para O, olha lá, para O e para I, vai ser a seguinte regra. Se esses caras estiverem acima do eixo, eu vou atribuir o sinal positivo. Se estiver abaixo do eixo, vou atribuir um sinal negativo. Tudo bem? Uma dica, né? Em geral, os exercícios vão colocar o objeto acima do eixo. Então, a gente vai poder considerar, quase 100% dos casos, que o O é sempre positivo. E o I pode ficar para baixo do eixo, quando a imagem for invertida, ou acima do eixo também, assim como o objeto, né? Os dois para cima, imagem virtual. Então, tanto o O quanto o I seriam positivo.
E objeto para cima, imagem de ponta cabeça, O é positivo, imagem é negativo. Tudo bem? Vamos usar esse critério também. E o último camarada aqui é o foco. O F, né? O F vai ser o seguinte critério. Se eu estiver tratando do espelho côncavo, eu vou atribuir o sinal positivo. Se eu estiver tratando do espelho convexo, eu vou atribuir o sinal negativo. Tudo bem? Essa vai ser a nossa regrinha de sinais. Tudo bem? Legal? Bom, agora eu preciso de uma equação para poder montar tudo isso, porque eu posso determinar onde a imagem está pelo desenho. Eu posso dizer, a imagem se forma aqui, mais ou menos nessa posição, ela é menor, ela é real, mas eu não tenho nenhuma precisão quanto a isso. Ela é menor? Tá. Quantas vezes ela é menor? 2 vezes menor? 3 vezes menor? Não dá para saber desenhando. Por mais preciso que você seja no seu desenho, se você fizer ele 2 vezes, já vai dar diferente. Então, pelo desenho, determinar essas características da imagem não dá muito certo. Então, para isso, a gente vai ter que usar algumas equações, algumas formulinhas que nos permitam ter maior precisão sobre as características da imagem, né? O tamanho, a posição. Então, vamos lá. Primeira equação, equação de Gauss. Aqui, ó, equação de Gauss. E essa daqui, ó, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá lá, vamos fazer um quadradinho nela, ó. Equação que a gente vai usar muito para resolver esses exercícios. A segunda equação é a equação para o aumento linear. Aumento linear. É essa equação que vai poder me dizer quantas vezes a imagem ficou maior ou quantas vezes ela ficou menor. E aí eu consigo visualizar isso se eu pegar o tamanho que a imagem ficou e dividir pelo tamanho que o objeto é. Então, tá aqui, ó, a imagem, o aumento linear será o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Tudo bem? A outra equação que eu posso usar relaciona as posições do objeto e da imagem, porque as posições desses objetos e das imagens em relação ao espelho determina quem é maior e quem será menor. E a regra vai ser sempre assim. Aquele cara que estiver mais afastado do espelho, eu tenho dois caras para olhar, o objeto e a imagem. Dentre os dois, o que estiver mais afastado do espelho sempre será o maior entre eles. Quem estiver mais perto é o menor, quem estiver mais afastado do espelho é o maior. Isso é sempre, é uma regra verdadeira para todos os casos. Então olha só, olha o meu objeto, ele está mais afastado do espelho do que a imagem. E ele é maior do que a imagem, tá certo? Então a imagem se formou mais perto, ela é menor. Ou eu posso dizer, a imagem é menor, então ela ficou mais perto do espelho. Tudo bem? Menor, perto. Maior, grande. Então a equação para o aumento, a segunda equação para o aumento poderia ser essa daqui, ó. Menos P', que é a posição da imagem, dividido por P, que é a posição do objeto. Está aqui a nossa outra equação, tá? De fato, eu posso juntar essas duas se eu quiser, né? Então, se o aumento é I sobre O e o aumento é menos P' sobre P, eu poderia escrever que I sobre O é igual a menos P' sobre P. Tá? Bem comum usar essa daqui o tempo todo. Legal? Ótimo. Então, aí é ver como fica no exercício. Eu quero dar só uma dica com relação ao aumento, tá? Então, vamos dar uma olhada. Eu vou usar esse espacinho que me sobrou de lousa aqui, ó. Vamos falar do aumento. Olha só. Esse aumento, que é a conta de I dividido por O, ele vai ter tanto um valor numérico quanto um sinal, tá? Como que vai ser o sinal desse aumento? Lembra que o O e o I, a regra para o sinal é quem estiver acima do eixo é positivo, quem estiver abaixo do eixo é negativo. Vamos considerar, só para essa discussão inicial, de que o objeto sempre estará acima do eixo. Então esse O, que fica aqui embaixo da minha conta, ó, ele é um cara sempre positivo, sempre positivo. O I já não, né? O I pode ficar, a imagem pode formar de ponta cabeça, pode ser invertida, se ficar invertida é negativo, porque está abaixo do eixo, ou eu posso ter uma imagem direita, né? Também de cabeça para cima, e aí vai ser positivo. Então, essa imagem pode ter 2 sinais. Pode ser negativo
ou pode ser positivo, tá? Se a imagem, se esse I for negativo, significa que a imagem é invertida, tá? Se for negativo, quanto é que vai dar essa conta de sinais aqui, ó? Menos dividido por mais. Vai dar menos. Então, se por acaso eu tenho um aumento e esse aumento ele é negativo, eu já sei que essa imagem ela é invertida. Tá aqui, ó. Por outro lado, se a imagem fica para cima igual ao objeto, né, acima do eixo, uma imagem direita, positivo com positivo, positivo. Então, quer dizer, um A positivo significa uma imagem direita. Legal. Isso é a análise do sinal do aumento. Agora vamos analisar o valor disso. Como eu tenho que dividir I por O, vamos imaginar que a imagem vale 15 centímetros e o objeto 3 centímetros. Tá? Inicialmente o objeto, a imagem ficou formada com 15 centímetros de tamanho e o objeto tinha 3. Esse resultado, olha só, deu 5. Como é que eu interpreto esse resultado? Que a imagem, ok? A imagem 5 vezes maior. Imagem 5 vezes maior. Tá? E se fosse ao contrário? E se a imagem tivesse tamanho 3, a imagem se formou com tamanho 3 e o objeto tinha tamanho 15? Ó, vou usar mais esse canto aqui, ó, bagunçar tudo, ó. Olha lá. A imagem tem tamanho 3, o objeto tem tamanho 15. Quanto vai dar isso aqui, ó? Simplifica. Divide por 3, vai dar 1/5. Como é que eu interpreto isso? O de baixo é o objeto. Então o objeto é 5, a imagem é 1. Quer dizer que o objeto é 5 vezes maior que a imagem. Só que eu sempre falo das características da imagem. O meu foco, a minha descrição é para a imagem. Então, ao invés de falar que o objeto ficou 5 vezes maior que a imagem, eu digo que a imagem é 5 vezes menor que o objeto. Então, ó, quando eu ler isso daqui, A igual a 1/5, eu já venho aqui, ó, imagem 5 vezes menor, tá? 5 vezes menor, tudo bem? Então, ó, eu tenho que analisar o sinal do A, eu tenho que analisar o valor do A, tudo bem? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos fazer um teste para ver se vocês estão espertos aí, ó. Aqui em cima, ó. A é igual a -3. A é igual a -3. -3, legal. Vamos analisar uma coisa de cada vez. Ó. Uma coisa é o sinal, menos. Outra coisa é o número. A é igual a -3. Menos. Quando A é menos, a imagem é invertida. E 3. O que significa esse 3? Deu 3, eu tenho que dizer que a imagem, então, ó, é 3 vezes maior que o objeto. Porque se deu 3, o I que está aqui em cima, de algum modo, ele é 3 vezes maior que o de baixo. Pode ser 12 e 4. Pode ser 15 e 5. Tá certo? Pode ser 21 e 7. O de cima é 3 vezes maior que o de baixo. Então, A igual a -3 significa a imagem invertida e 3 vezes maior. Não vai me falar que é -3, então a imagem é 3 vezes menor. Não faz isso. Tá? O menos diz que é invertida. O 3 acaba dizendo que a imagem é 3 vezes maior. Tudo bem? A gente pega isso como um pouco de prática na hora dos exercícios. Não se preocupa muito com isso. Então, ó, saiba desenhar a imagem formada por um espelho esférico. Guarda essa regrinha de sinais aqui. Essa regrinha de sinais e as equações, elas valem para as lentes também, tá certo? Então, nem vou falar nada de lentes, porque é a mesmíssima coisa. Guarda a regra de sinais e guarda as equações. Tudo bem? Treina um pouquinho, reveja a aula e vamos fazer exercício. Vamos treinar, que esse é o nosso foco de estudo. Tá ok? Tá ok? Cara, grande abraço. A gente se vê por aí.